O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante. Olá pessoal, seja bem-vindo novamente a esse podcast Vida e Equilíbrio, que é sim para inspirar e transformar vidas. Sempre vou trazer assuntos interessantes para realmente propor uma qualidade de vida, bem-estar e uma vida com mais equilíbrio. E hoje eu vou falar sobre inteligência emocional. Como será que a inteligência emocional pode impactar a nossa vida? Somos seres emocionais, o tempo inteiro usamos a emoção para, de fato, fazer escolhas. E, claro, sempre trago profissionais para aprofundar sobre esse assunto. E hoje, quem está aqui comigo é Moisés Ribeiro, que é CEO do Grupo Braz, que também é mentor de inteligência emocional e muitos outros assuntos ligados também ao empresarial. Moisés, muito obrigada por estar aqui, seja bem-vindo. É um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com você, né? Muito obrigado pelo convite. E certamente nós teremos aqui uma hora de conteúdo ultra mega power top, né? Que com certeza vai fazer com que as pessoas pensem, reflitam, raciocinem, meditem, ponderem em suas vidas e como podem então atuar em alta performance, obtendo resultados extraordinários em um curto espaço de tempo através da inteligência emocional. Pois é, e afinal, o que é inteligência emocional, né? Nós conhecemos, sabemos que realmente, de fato, trabalha nossas emoções, mas ela é muito além do que trabalhar só nossas emoções e trabalhar como interpretamos essas emoções, né, Moisés? Muito bem, primeiro que a emoção, ela é uma programação para a ação, né? Você falou muito bem, nossa vida muitas vezes é guiada por emoções, né? Sem emoções e sem significado emocional, não teria sentido a nossa vida. A palavra emoção vem da palavra emovere, que significa você tem um estímulo e você é movido à ação. Você é programado a fazer alguma coisa. Por exemplo, se você está lá, né, curtindo e você está fazendo um mergulho, por exemplo, e você encontra um tubarão, então vai vir de maneira automática a emoção medo, dizendo você tem ali um perigo, você tem uma ameaça, então perne para que eu te quero, né? Se você tem uma cobra, por exemplo, né, que está próxima de você, você não fica racionalizando, dizendo, é uma cobra, será que ela pica, será que ela é venenosa, será que ela corre rápido? Não. A emoção faz você, em milésimo de segundo, dar um grito e dar 3 passos para trás, correndo daquilo ali, né? Uhum. Então eu digo que a emoção é um presente de Deus para nós, né? Que tem como objetivo salvaguardar a nossa integridade física, fazer com que a gente sobreviva, né? E tenha condição de ter uma vida, viver, né? Por assim dizer. Infelizmente, tendo em vista que a emoção é uma programação para a ação, algumas pessoas, infelizmente, não sabem lidar com isso, né? Eu não acredito nessa coisa de controle emocional, porque eu entendi daquilo que eu estudei que a emoção não foi feita para controlar, mas foi feita para você lidar com ela. Então, tendo em vista que é uma programação que é colocada para você, que diz o seguinte, haja e haja rápido, é automática, então eu entendo que inteligência emocional é a capacidade de, primeiro, você entender quais são os estímulos que normalmente levam você a ter determinadas emoções, como é que essas emoções acometem você, como o que dá vontade de você fazer quando você está sob o efeito dessas emoções. E quando você tem um entendimento completo disso, aí o que você vai fazer inteligentemente? Você vai canalizar essas emoções para situações apropriadas. Então, quando você consegue fazer isso, então dificilmente você vai ter arroubos de temperamento. Uma pessoa que tem arrobo de temperamento, fatalmente ela vai ser preterida em todas as oportunidades, né? Então, por exemplo, existe um perfil que é o perfil dominante, que ele é afeito à emoção raiva. A emoção raiva está sempre presente nele.
Então, às vezes, vem estímulos, né, que fazem com que a pessoa fique com raiva. E o que leva a pessoa a ter raiva? Um obstáculo. E o dominante, para o obstáculo, ele manifesta a raiva. Agora, a raiva, bem canalizada, ela se torna energia. Você, usando a energia da raiva, você tem condição de estar resolvendo muitos problemas. Agora, se você não souber canalizar essa energia, o que acontece? Você avança no pescoço de alguém. Tem gente matando gente no trânsito, né? Em outras situações, justamente por conta de raiva, né? Que é uma emoção. Então, resumidamente falando, então, inteligência emocional é a capacidade de você canalizar as emoções para situações apropriadas. E como você trouxe, né? As emoções, elas são importantes. Elas fazem parte do ser humano e a gente tem que aprender a olhar as emoções, porque cada uma, assim como a raiva, assim como o medo, elas também têm um peso interessante que pode nos ajudar. Então, a inteligência emocional, ela vai, sim, ajudar com que essas pessoas façam essa leitura sobre si mesmo, né? Quais emoções estão dominantes na vida dela, para daí ela usar a favor dela. Seria isso, né? Perfeito, exatamente. Que bom. E cada vez mais, assim, eu vejo, eu também já trabalhei com empresas, né? Já fui sendo gestora, né? Contribuí muito como liderança, e eu via que a grande dificuldade das pessoas hoje é justamente ter essa soft skill, né? Que é hoje uma das mais importantes, como a inteligência emocional e como a diferença dela na nossa vida profissional. Claro, pessoal também. Então, assim, o que mais hoje sustenta uma pessoa num trabalho, num cargo, de uma forma positiva e com mais tempo, seria essa soft skill, que é a inteligência emocional? Sim, porque nós somos seres gregários, né? Estamos nos relacionando o tempo todo com outras pessoas. E o que faz com que a gente tenha a condição de ser bem-sucedido na organização é justamente a interdependência, a capacidade de você trabalhar, né, com outras pessoas. Inclusive, foi Deus que inventou isso, né? Não é bom que o homem continue só. Então, nós precisamos trabalhar com outras pessoas. O princípio filosófico que rege aí o homem não é uma ilha. Uhum. E para eu lidar com você e você lidar comigo, tendo em vista que somos seres diferentes, né? Primeiro, na questão de sexo, há diferença, né? Homem e mulher, mas também tem a questão de crenças, de personalidades, culturas. Uhum. Então, às vezes, até de maneira inocente, né? Ou inconsciente, às vezes nós fazemos algumas coisas que fatalmente isso irá provocar emoções por conta de todo o contexto da outra pessoa, que vai fazer com que essas pessoas fiquem o quê? Irritadas, né? Que fiquem bravas, que fiquem... São comportamentos que, às vezes, para a outra pessoa não são comportamentos conformes. Então, se eu ou a outra pessoa, se nós não tivermos inteligência emocional, o que é que vai acontecer? A gente acaba se jogando emocionalmente nos outros, né? E quando acontece isso, detalhe, as relações ficam ruins. Imagine alguém que tem um problema com outra pessoa e o problema ficou sério. Você não dorme direito, você não come direito, você não trabalha direito, certo? Quer dizer, você está ali sobre o efeito de uma emoção que está sabotando toda a sua performance. Então, há de se ter, então, inteligência emocional. Não é que não vai haver conflitos sempre haverão. A pergunta é, você tem inteligência emocional para não deixar que isso gere um confronto? Isso. Essa é uma pergunta interessante para a gente começar a trabalhar a inteligência emocional. E é bem interessante, porque às vezes os fatos, eles não podem, você não tem, né, nenhum poder sobre os fatos que vão acontecer, mas sim sobre a decisão de como você vai se comportar, né? E aí que está a diferença, né? Seja no profissional, seja na vida pessoal, né? Dentro da sua experiência, como as pessoas hoje podem trabalhar melhor essa questão de ter mais uma inteligência emocional mais trabalhada, né? Como iniciar essa jornada de ter mais autocontrole? Bem, o início de tudo chama-se autoconhecimento, Sim. Que é a capacidade de você olhar para si mesmo, você entender quem é você na fila do sucesso absoluto, né? É você entender quais são os seus pontos fortes, quais são, né, os seus dons, seus talentos, suas qualidades. Olha que interessante. A gente percebe que uma pessoa
que ela vê muitos recursos em si mesma é uma pessoa abundante, próspera. Uma pessoa que é abundante, uma pessoa próspera, né? Ela tem grandeza, é uma pessoa que tem mais inteligência emocional. Né? A palavra inteligência é a capacidade de você se adaptar a mudanças. Mas quando eu estou numa onda de escassez, né? Quando eu estou, né, com o pé, né, na pobreza, muitas vezes até o quê? Mental, espiritual, então eu tenho uma dificuldade maior. Né? Então a abundância é uma coisa muito interessante. Né? E aí, algo que pode ajudar bastante, porque veja só, bons pensamentos levam a bons sentimentos que levam a bons comportamentos, né? Então, uma das coisas que eu percebo que funciona nisto aí, né, que é a questão do autoconhecimento, eu saber quem eu sou, quais são os meus recursos, quais são as minhas falhas, né, quais são os meus defeitos, meus pontos de melhoria. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: quanto mais você brilha, mais nítida fica a sua sombra. Então, eu vou entender o que? No autoconhecimento, o que eu sou bom e o que eu não sou tão bom. A autoconsciência, né, é o segundo ponto, que é a capacidade de eu entender o que está acontecendo dentro de mim e fora de mim. Terceiro, autoaceitação. Isso. É eu entender que eu vou ser muito bom em algumas coisas e vou ser péssimo em outras, e está tudo bem. Aí, se eu entendi o que eu sou realmente muito bom, a partir do autoconhecimento, e nesses 3 itens, eu vou para um quarto, que é autodesenvolvimento. Eu vou focar naquilo que eu sou bom, que eu sou ótimo, que eu sou excelente, e eu vou montar uma estratégia para compensar minhas vulnerabilidades, talvez delegando o que eu não sou tão bom para outras pessoas. Se eu faço isso, eu não vou ficar me comparando com os outros, eu vou aceitar que tem gente muito melhor do que eu e está tudo bem. Como eu também sou muito melhor do que os outros. Quando uma pessoa ela fica olhando sempre o outro naquela coisa de inveja, sabe, se comparando, eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, no processo de comparação com outras pessoas, sua autoestima jamais sairá ilesa. Verdade. E aí entra o elemento que eu quero chegar, chama-se gratidão. Não tem nada melhor na vida para você desenvolver inteligência emocional do que a gratidão. E a gratidão, ela parte desses princípios que nós mencionamos aqui, né? Eu entender o seguinte: quantas coisas boas eu tenho, né? Eu sou próspero, eu sou abundante, eu tenho tantos recursos, mas eu não tenho muitos outros, né? Mas se eu começo o dia agradecendo por aquilo que eu sou bom, e todas as vezes, né, que antes de pedir eu começo a agradecer, resultado, eu vou me sentir bem. Às vezes, né, a gente está falando de inteligência emocional, vai falar o quê? Existe quatro dimensões, né? Que é a física, a mental, emocional e espiritual. Então, na mental, eu pensei sobre essas questões de uma forma consciente. Né? Consciência envolve você pensar. E emocionalmente eu estarei bem, por quê? Porque eu foco naquilo que eu sou grato. Muitas vezes a gente observa que pessoas são escassas, elas são pobres. Por quê? Porque elas focam muito naquilo que não tem e não sabem olhar aquilo que tem. Então, essa é uma recomendação muito boa. E tem uma tendência também à reclamação, né? Esse Sim. perfil de pessoas, né? E aí tem uma pergunta de coaching que a gente faz, né? Quais são as 10 coisas ou itens pelos quais você é grato? Se você inicia o dia, né, com esse condicionamento, com esse aquecimento, quais são as 10 coisas pelas quais eu sou grato? Realmente, vai funcionar. Eu gosto muito, me permita, por gentileza, contar uma metáfora aqui, que eu acho que faz muito sentido, né, nesse ponto. Conta uma história que um homem estava escrevendo um livro próximo de uma casa, próximo de uma floresta. E ele estava lá sozinho e tal. Depois de uma manhã de trabalho, lá por volta de meio-dia e meia, ele saiu no bosque para espairecer, né? Para ele poder voltar à tarde, almoçar, voltar à tarde para trabalhar, tal, tudo direitinho. Eis que quando ele estava próximo, né, apreciando aquela pradaria, né, aquele vale, o córrego, os animais pastando, né, as flores, as plantas, né, as árvores, né, ele ouviu um urro atrás de si. Ele, assustado com aquilo, ele caiu despenhadeiro abaixo, desfiladeiro abaixo. E ele conseguiu grudar na raiz de uma árvore. E quando ele olha para cima, tem um urso enorme babando, querendo o prato do dia. Ele ficou desesperado com aquilo, né? Mas ele racionalizou.
teve a inteligência emocional para racionalizar. Bem, respirou, a respiração também é uma coisa muito boa para a inteligência emocional, né? Aquilo que a vovó dizia, né? Conte até 10, respire e conte até 10. Segredo de ouro. Funciona muito bem. Mas eis que, aí ele pensou, eu vou grudando aqui, né? Pegando nas raízes das árvores, vou descer, quando chegar lá eu vou fazer a volta e vou dar um perdido no urso, né? Eis que quando ele vai no intento, quando ele olha para baixo, ele vê 6 onças pulando, querendo o prato do dia. Ele pensou, eu não chego nem no chão, no ar mesmo elas vão me estraçalhar, né? Eu simplesmente estou perdido. Mas quando ele olha para a esquerda, ele vê saindo do barranco um pé de morango, com um morango só, enorme, madurinho. Foi o que ele fez. Segurou na raiz da árvore, esticou, esticou, esticou e apanhou o morango. Ele abocanhou o morango, suco de morango, docinho, docinho, docinho. Ele se deliciou com o morango, ele saboreou o morango. Você está sentindo o gosto do morango? Sim, estou imaginando. Então, quem não sente o gosto do morango é porque ainda está pensando no urso e nas onças. Exato, legal, interessante. Então, esse é o ponto. Todos os dias nós teremos ursos e onças. Mas nós também temos morangos. Que ótimo. Então, qual vai ser o foco da nossa vida? Lembrando que o urso e as onças, num determinado momento, eles vão ter que ir embora. Eles vão ficar entediados, vão embora. Se você ficar firme, seguro ali no quê? Na raiz da árvore. Sua inteligência emocional. Certo? Se você segura, né, nos seus princípios, seus valores, sua inteligência emocional, mas o ponto é saborear o morango. Saborear o morango significa dizer o quê? Fazer aquilo que você tem de bom passar na sua cabeça, viver as coisas boas, né? E normalmente são valores, né? Como sua relação com Deus, sua família, seu trabalho, né? Quantas pessoas gostariam de estar fazendo isso que nós estamos fazendo agora e não podem? Com certeza. Quantas pessoas gostariam de ter o dom que nós temos agora e elas não podem? Quantas pessoas gostariam de ter a condição financeira que nós temos agora e não podem? Então, qual é a ideia do morango? É a gente entender que nós temos muito mais do que a maioria da humanidade. Estamos reclamando por quê? Somos beligerantes por quê? Queremos avançar no pescoço das pessoas por quê? Queremos nos jogar emocionalmente nas pessoas por quê? Aí, a boa notícia é que inteligência emocional é uma coisa que se desenvolve a partir do agradecimento, do saborear. O que é saborear os morangos? É agradecer aquilo que nós temos, meditar sobre isso. Mesmo em meio à tempestade, né? Mesmo Também, em meio à tempestade. que é o caso do urso, né? Da pessoa na situação do urso e das onças que você trouxe aí agora. Esse é o ponto. O urso e onças são passageiros. É bom a gente entender isso. Sim. Só que se a gente se deixa vencer por eles todos os dias, dificilmente nós vamos conseguir saborear os morangos. Tem gente que, inclusive, é o seguinte, é até rica, bem-sucedida, milionário, mas são pessoas que são arrabugentas, são aquelas pessoas idosas, infelizes, mal-humoradas, né? ressentidas. Por quê? Porque elas têm muito em sentido material, mas elas esqueceram das coisas mais importantes, esqueceu do valor mais importante. E muito engraçado você trazer esse... Adorei a sua história, né? E ela faz com que as pessoas pensem de um olhar, né? Tem um olhar diferente para os problemas e veja que esse morango é o lado bom que a gente tem. E às vezes não é tão grande, mas ele é simples, porém tão importante quanto, né? Muitas outras coisas. E também não tira a questão do morango ser pequeno. Dentro daquela tempestade, parece até que vem cá. Então você não se preocupa com nada, você fica só no prazer do que você tem ali. Não é bem essa a mensagem, né? Na verdade, é você focar naquilo que você tem de melhor, como gratidão para começar. Mas não significa que você não está dando atenção para as outras coisas. Ele está consciente, né? Que existe o perigo, que existe a tempestade, mas em compensação ele não está deixando aquilo ali dominar aquele momento, não é isso mesmo, Moisés? Então aí vem uma pergunta, né? Quem é que vai dominar? Quem vai dominar, né? Exatamente. Quem é que vai exercer o domínio? Essa é uma pergunta poderosa quando a gente está em situações, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, né? Em várias situações, até mesmo na rua, né? Na hora que alguém baixa um carro, como é que a gente vai se comportar, né? Essa é a mudança, né? Muito bem. Já que você falou sobre isso, sobre comportamento, vai outra pérola para você. Ótimo, adoro pérolas. Um homem
homem saiu para meditar na floresta e ele estava querendo uma mensagem divina. E ele passou o dia todinho meditando e à noite veio uma mensagem divina. Era uma raposa aleijada, sem as pernas, né? Manca das pernas direitas, da frente, melhor dizendo, e que sentou na frente dele olhando para ele. Ele começou a olhar para aquela raposa e pensar, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Eis que depois de algumas horas aparece um leão enorme, rugindo com um pedaço de carne e joga a carne para a raposa. A raposa, faminta, come aquela carne, saboreia tal, e o leão ficou o tempo todo olhando para ela. Depois que ela termina de comer, ele vai embora. Ele diz, entendi a mensagem, não preciso fazer nada, vou ficar aqui esperando. Então o que é que vai acontecer? O universo vai trazer para mim. O universo vai trazer, não preciso fazer nada. As coisas vão acontecer e beleza, maravilha. E ele ficou 1 dia, 2 dias. Todas as noites o leão vinha trazer a carne para a raposa. E aí depois de 1 semana, ele já, né, passando muita fome, quase a ponto de morte, gemendo e gemendo muito, aparece um sábio, né, na floresta que estava andando. E o que está acontecendo? Tal, ele, mestre, você que está passando por aqui, eu vim aqui em busca de uma mensagem. E veja só, quero lhe contar. Todas as noites vem aqui uma raposa, sabe aquela raposa? Então, todas as noites vem aqui um leão e coloca a carne para ela. Eu vim aqui buscar uma mensagem divina. Então, isso que eu acabei de lhe contar não é uma mensagem divina? Aí o mestre diz, sim, é uma mensagem divina. E que mensagem divina? Aí ele pergunta, então, por que então o universo não está trabalhando para que eu tenha condição de matar minha fome e tenha condição de ter o que eu preciso? E o mestre perguntou, a mensagem é divina. Mas por que você teve que se espelhar numa raposa aleijada se você poderia se espelhar num leão generoso? Então, uma das coisas que são essenciais para a inteligência emocional é exatamente isso. Primeiro, eu sou abundante. Primeiro, eu sou próspero. Primeiro, eu tenho os recursos. Agora, como é que eu vou fazer isso para servir outras pessoas? Muito bacana. Não foi Deus que disse, né? O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E como é que você faz isso? A expressão do amor é justamente o que? A generosidade. Né? E para essa pessoa ter essa inteligência de entender essa mensagem que você acabou de dar e de fato trazer para a vida dela, ela precisa sair um pouco desse automático que a gente vive hoje, né, de certa forma, dessa correria que vai ter sempre, né, nossa rotina é assim mesmo, mas para dar esse momento de transformação, né, porque ela não vai conseguir do nada ter essa visão, entender essa mensagem que você acabou de trazer. Então, ela realmente, de fato, tem que estar ali pronta para receber essa mensagem e fazer o que com aquela mensagem, né? Colocar na vida dela realmente em prática para poder se transformar, né? Essas transformações, de fato, levam tempo, né, Moisés? Só que as pessoas precisam fazer a escolha primeiro dessas mudanças, né? E qual o ponto principal para elas enxergarem que, de fato, elas precisam trabalhar a inteligência emocional? Olhar para a vida delas, mas o que mais você traz aí de ferramenta, né, de conteúdo que as pessoas possam em casa saber como se observarem, se elas estão ou não tendo inteligência emocional? Eu tenho uma frase autoral que diz assim, a elevação do nível de consciência é a chave para a transformação sustentável da mente humana. O que é consciência? Consciência é a percepção ampliada. É a capacidade de você enxergar aquilo que não está tão óbvio. Para isso, você tem que demandar tempo para observar, para entender o que está acontecendo. O Einstein tem uma frase que diz que um problema não pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Então, vou usar um exemplo para a gente entender do que a gente está falando. Eu sou mestre de inteligência emocional, assim me chamam os meus alunos. Hoje eu tenho mais de 15 mil alunos. Mas inteligência emocional é um dos maiores gaps que eu tenho. Ótimo. Tem uma frase que diz que às vezes, né, as brechas aparecem para deixar entrar a luz. Né?
Então, é necessário que você dedique tempo, né, para que você possa realmente aperfeiçoar. Um dos maiores problemas que eu pessoalmente tenho, e nesse momento eu me torno vulnerável, é a falta de paciência. Paciência. A falta de paciência, ela e aí eu tive que entender, ela vem da emoção raiva. Impaciência é um comportamento. Né? Que vem de um sentimento, né? Comportamento. Que tem a diferença de sentimento e emoção. Depois exatamente. É bom a gente falar então, o sentimento ele é resultado da emoção. A emoção é uma coisa automática. O sentimento não. Ele é pensado. Né? E aí trabalhado dentro de você e às vezes fica inerente. Então, às vezes, vem da raiva. E a raiva, ela vem de um estímulo que se chama obstáculo. Né? Então eu entendi muito bem isso aí, como funciona. Então eu sei quais são os gatilhos que me fazem ficar com raiva e que fazem com que eu perca a paciência. Né? Uma das coisas, por exemplo, né? Eu entendi que eu sou um dominante, eu sou um executor. Eu estou falando agora de perfil comportamental. Então, é uma forma de você estudar, você entender que isso vai acontecer. Por melhor que você evolua, vai acontecer. Mas o problema, você não pode negar a emoção, mas você pode trabalhar o comportamento. Exatamente. Essa é a ideia. Inteligência emocional, a emoção está lá. Né? Mas não vai deixar de existir. Não ela vai sim, não tem tanto peso. E você muda a forma, né, de conduzi-la. Mas qual vai ser o seu comportamento para que o resultado seja diferente? Esse é o ponto. E aí, como é que entra a elevação do nível de consciência? Eu estava pesquisando sobre esse artigo, e aí pronto, eu vi, aliás, sobre a paciência, e eu li um artigo dizendo assim, você normalmente, perguntas de coaching, né? Você normalmente perde a paciência com um cliente importante? Não. Você perde a paciência normalmente a ponto de você, né, por uma autoridade governamental? Não. Né, com a sua mãe ou seu pai, e foi fazendo algumas perguntas, né? Aí no final diz, então quando você expressar falta de paciência, o problema está na pessoa ou na importância que você está dando a ela? Exatamente, ótimo. Isso é elevação de nível de consciência. Então, todas as vezes que eu estou perdendo a paciência a ponto de querer falar alto com alguém, né, com raiva, né, daquilo que está acontecendo, a raiva está ali. A falta de paciência está ali, porque a pessoa está abusando, né, da paciência. Mas aí o ponto é, qual o nível de importância que eu estou dando para ela? A responsabilidade é minha. Eu falei de autoconhecimento, eu falei de autoconsciência, de autoaceitação, autodesenvolvimento, eu estou trazendo agora a autorresponsabilidade. A responsabilidade do meu comportamento para com você, ela é minha. Então, se eu entendi isso, então eu sou um protagonista. Às vezes as pessoas elas se tornam vítimas das situações, né, e não assumem a responsabilidade. Aí vem outra frase de Moisés Ribeiro, né, que diz o seguinte: a culpa pode até ser dos outros, mas a responsabilidade será sempre nossa. Com certeza. Se eu tenho consciência disso, então eu não sou coadjuvante, eu não sou vilão, eu não sou vítima, eu sou protagonista. E quem realmente quer fazer a coisa acontecer tem que ser protagonista. Então, inteligência emocional é uma soft skill que eu tenho que desenvolver, mesmo que seja a duras penas. É responsabilidade minha. Isso é consciência. Eu adoro esse assunto, autorresponsabilidade. É um assunto que eu gosto muito de falar e fazer com que as pessoas entendam, pelo menos no meio, né? Tanto nos treinamentos que eu também dou mentoria, quanto também dentro do meu meio pessoal. A autorresponsabilidade, ela faz um up na nossa vida, porque quando você para de colocar a culpa do outro e você entende que você é esse coadjuvante, você começa a mudar o cenário. E aí, claro, inteligência emocional total sobre isso, né? Então você faz as escolhas melhores, você toma atitudes melhores e você para de ficar no papel de vítima, que aí sim é uma mentalidade, uma emoção que não faz você crescer, evoluir. Então não tem como ter inteligência emocional você no vitimismo, né? E o vitimismo, como você trouxe aí também, ele tem uma frequência muito baixa. E atrás dele tem outros sentimentos também, né? Que aí não faz com que as pessoas andem. E para de fato evoluir, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. E desenvolver também, né? Esse olhar crítico, mas sem se machucar, né, Moisés? Porque quando você olha para você com verdade,
você vê seus pontos negativos, como você trouxe aí em algum momento, você é verdadeiro com você mesmo, você tem sim agora a oportunidade de mudar aquilo que precisa mudar, né? Aí você vai trabalhar isso através de ferramentas, né? Muito bem. Entendo que isso aí é uma verdade. Eu gosto muito da metáfora da árvore. A metáfora da árvore. Ela está no Salmo 1, que diz que o homem feliz e bem-sucedido isso é muito profundo. Ele é comparado como uma árvore que dá o seu fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Então, olha que pérola nós encontramos aqui agora, certo? Todas as vezes que alguém quer performar, alguém quer se dar bem, quer ser bem-sucedido, a pessoa pensa nos resultados, não é isso? Então, qual é a evidência de alta performance? Os resultados. Agora, olha que interessante, e eu estou falando de inteligência emocional. Os resultados, dentro da aula de ciência da 4ª série, né, eles são correspondentes aos frutos de uma árvore. Né? Por exemplo, vamos imaginar que você gosta de manga. E aí você plantou uma mangueira lá no seu quintal. Mas faz sentido você pegar um borrifador e você ficar aspergindo na manga para ver se ela cresce, se fica madura, bonita, grande, ou se tem centenas de mangas numa mangueira? Resposta: não. Não, porque não muda nada. A manga é o resultado. Por si só, ela tem já toda a capacidade também. Agora, por quê? Porque você tem que cuidar da mangueira, certo? A mangueira, e aí detalhe, olha só, a manga, ela é o fruto, mas antes do fruto vem as flores, Antes das flores vem as folhas, antes das folhas vem o tronco. Tudo isso é a parte visível da coisa. É o que a gente vai chamar de resultados. É o que uma árvore traz. Ela dá sombra, ela dá sementes, né, que você mencionou, ela dá uma série de coisas. Mas tudo isso aí é a parte visível. Mas o grande segredo da árvore é aquilo que a gente não vê, a parte invisível, que é a raiz. É a raiz, exatamente. Então, a raiz, ela é aquilo que ninguém vê. Ótimo. Então, estão embutidas ali muitas coisas, exato, né? Dentro de você. O que está dentro de você, né, a inteligência emocional, ela é algo que vai estar dentro de você. Ela é algo invisível, que faz com que o visível funcione bem. Então, do que eu tenho que cuidar? Se eu quero resultados maravilhosos, né, eu tenho que cuidar do invisível, do que está dentro de mim. Em outras palavras, se a minha vida não está indo bem externamente, é porque internamente tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. E a experiência mostra que a maioria das vezes é justamente a questão da inteligência emocional. Com certeza. E essas raízes, elas remetem justamente a essas crenças, né? A tudo isso que a gente ouviu. Sempre falo isso nos podcasts, mas é realmente importante. É a raiz de tudo mesmo, né? E através dessa raiz, dessas crenças, a gente traz a questão tanto mental, os pensamentos, os sentimentos, quanto também nossos comportamentos vêm a partir disso. Sim. Né? E, claro, o resultado. Como comunicamos com o mundo também, né, Moisés? Tem a questão da comunicação. Perfeito. Que linguagem eu estou usando para comunicar? Que vai poder, sim, me ajudar no crescimento, me ajudar no ambiente profissional, me ajudar no meu ambiente pessoal, mas também me derrubar. Depende dessa comunicação, como eu estou. E é legal a gente falar sobre linguagem não verbal também, já que você trouxe essa questão tão, né, intrínseca assim, que a gente tem dentro da gente. Como essa comunicação, como a linguagem, né, explicando melhor a linguagem verbal e não verbal. A não verbal é aquela que a gente comunica, né, através dos nossos gestos, né, do nosso tom de voz, a nossa postura, a nossa aparência. E, claro, a comunicação verbal é aquela que a gente está ali se expressando. Mas muito antes da gente chegar nessa comunicação que a gente não conhece de quem é a Andréia, eu tenho aquilo que eu vejo. Né? Então, as pessoas vão ver só a minha capacidade, o meu poder de falar, né? Muitas outras coisas que eu trago, primeiro pela questão da imagem. Mas como as pessoas podem agora, nesse momento, ter essa melhoria? Né, começar a se ver para ter essa linguagem melhor com o mundo profissional, com o mundo pessoal também. Olha, você falou de comunicação. Me veio aqui à mente o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Não Violenta, muito bom. Ele tem uma frase fantástica que, para mim, é o seguinte: é a essência da inteligência emocional.
A frase é: por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Tem uma necessidade. É muito boa essa frase. Quando eu entendo isso, eu vou ser mais tolerante, vou ser mais paciente, eu vou entender que determinados comportamentos que não são conformes e que me trazem emoções que não são legais e sentimentos perturbadores, muitas vezes não está relacionado a mim, a dor é dele. Então, talvez a pessoa, né, ela queira o quê? Ela está querendo o quê? Sentimento, ou, aliás, segurança, ela está querendo reconhecimento, ela está querendo pertencimento. Então, por trás de todo o comportamento tem uma necessidade. Então, como é que eu posso desenvolver inteligência emocional nesse sentido? Com uma pergunta: o que ele quer? Qual o desejo dele? O que ele está precisando? O Daniel Goleman, ele fala sobre os 5 itens, né, que são essenciais para a inteligência emocional, né? O autoconhecimento, conhecimento do outro, né? Fala sobre né? Exatamente. Na motivação, ele coloca lá, inclusive, o seguinte, a questão da empatia. A empatia, eu consegui entender o outro. Isso. Né? E aí, detalhe, eu entendo a mim primeiro, né? Eu entendi quem sou eu, e aí eu vou entender o que está acontecendo com o outro. Eu gosto muito de perfil comportamental, né? Então, às vezes, eu entendo que, por exemplo, um influencer, ele precisa muito se aparecer. E, às vezes, ao invés de ficar com raiva, hoje eu dou risada, né? Eu dou um sorriso, tá? Tipo, eu estou vendo que a pessoa está precisando, ele tem uma necessidade. Que ele comunica, exato. Né? Um executor, ele precisa mostrar que ele que manda, né? Então, existem expressões chaves, né? Um analista, ele precisa muito de segurança. Um planejador gosta de trabalhar junto. Então, na inteligência emocional, eu desenvolvi algumas senhas para trabalhar com cada perfil. Por exemplo, o dominante, o executor, quer trabalhar muito bem a inteligência emocional, é só você dizer para ele o seguinte: concordo com você, é isso mesmo, você tem razão, você está coberto de razão. Aquieta ele de tal forma, né, que inconscientemente é como se ele estivesse dizendo assim para você, né? Amigo, amigo, amigo. Adorei. Um comunicador, quando você diz, parabéns, excelente trabalho, muito bom, ó. Isso, inclusive, essa é uma expressão minha. De 0 a 10, nota 11. Que é o coração dele. Né? Sim, sim. Um planejador, que é o da estabilidade, você diz assim, preciso da sua ajuda. Quando você diz, preciso da sua ajuda. Por quê? Ele não quer se aparecer, ele não quer estar na frente, ele quer dar suporte para você. E o analista, que é o mais, né, desafiador, você conversando com ele, você vai escrevendo as coisas tal, e você vira para ele e diz, foi isso mesmo? Olha, veja só o que a gente combinou. Provavelmente ele vai pegar aquele papel que ele precisa enormemente de segurança. Então, é você entender o que o outro necessita. Por trás de todo o comportamento tem uma necessidade. Então, qual é a necessidade dele? Se eu entendo a necessidade e atendo essa necessidade, dificilmente eu vou entrar num conflito. Obedece, inclusive, a regra de ouro, né? Do mestre, que diz o seguinte: faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Você não gostaria que alguém atendesse seus desejos, suas necessidades e tal? Então eu vou fazer a mesma coisa. Então eu tenho mais chances de me relacionar nessa comunicação, né? E vai ser uma comunicação não violenta, uma comunicação empática, onde eu vou conseguir aquilo que eu quero, o resultado. O que a gente quer na comunicação? A palavra comunicação vem do latim, que é comunicare, que quer dizer o quê? Pôr em comum. Em outras palavras, vamos fazer uma ponte, vamos fazer uma parceria, vamos andar juntos, né? Então essa é a ideia da comunicação. O que é uma guerra? É um fracasso na comunicação, porque todo mundo está concentrado no seu. É falta de inteligência emocional. Né? O contrário disso é Babel, né? Que é a confusão. Né? Quando você não consegue se comunicar, você está falando de idiomas completamente diferentes. E aí você trouxe também essa questão, lembra a escutativa, né? Sim. Que é tão importante a gente desenvolver, que está dentro da inteligência emocional, né? Perfeito. É uma das ações mais importantes, porque quando você tem escutativa, já que a gente está falando do outro, e a inteligência emocional também é não só se olhar, mas trazer o olhar para o outro, como você trouxe agora, que é bem compreensível, né? O outro, às vezes, não é comigo que ele está com problema, é com ele mesmo, né? Sobre algo ali que ele já passou. E quando eu tenho escutativa, eu consigo ter
Eu acho que hoje é um grande diferencial no mundo de hoje, né? Que eu consigo ouvir o outro e aí eu vou tirar as minhas armaduras, que às vezes eu também fico armada, achando que o outro está contra mim, às vezes não é. Sim. E isso profissionalmente é um impacto maravilhoso, né, Moisés? Na vida como um todo, né? Relacionamento em geral, na verdade. O ativo mais precioso da nossa sociedade contemporânea é justamente a atenção. Todo mundo brigando por atenção. E o problema é o seguinte, é que ninguém está dando atenção para ninguém, né? As pessoas estão no automático e aí pronto. Eu vi uma frase em Teresina, no Piauí, uma vez, por um sábio, ele diz, vá devagar na multidão. Esse é o princípio, né? Vá devagar na multidão, preste atenção nas pessoas. A escuta ativa é uma escuta dedicada. É quando você escuta não para responder, mas para compreender. Ótimo. Você não consegue ter uma escuta ativa, dedicada, se você não compreende. Porque existem os chamados ruídos da comunicação. Por quê? Porque você, às vezes, está escutando a partir do seu modelo de mundo, né? E não está entendendo o que a pessoa realmente está dizendo para você. Então, é aquela que a escuta ativa, ela demanda presença. Isso, o Mihai Csikszentmihalyi escreveu um livro chamado Flow, que é fluxo, né? Que é justamente você se conectar com a pessoa. O mundo está desabando, mas você está conectado com ele. Né? Então, a mágica não está na técnica, o milagre não está na estratégia, está na presença. Quando você faz presença, né, você dificilmente vai ter problema de inteligência emocional, porque a escuta ativa é uma habilidade essencial que vai fazer você compreender. Tem uma técnica muito interessante para você fazer isso, chamada paráfrase, né? Ou parafrasear, que a pessoa está falando, depois que ele falou, que ele deu a pausa, concluiu, aí você diz, deixa eu ver se eu entendi. Aí você, com as suas palavras, você repete o que ele está dizendo. É isso mesmo? Ele vai dizer sim, é isso mesmo, e você indicou que você realmente escutou, ele já nada a ver. Aí, resultado, você tem condição de construir. O que fere a escutativa? Julgamento. O que é o julgamento? Julgamento é uma opinião que você tem sobre a pessoa, baseado naquilo que ela está falando ou que está fazendo. Por exemplo, né? Eu estou aqui falando com você e aí, de repente, sim, você está falando aqui e eu começo a me escutar. Sim. Eu começo a falar comigo. Você não está nem mais ouvindo o outro, né? Você está ouvindo... Não tem como escutar a outra pessoa. Se eu estou me escutando... Você está ouvindo o seu julgamento, o que você está achando, né? Exatamente. Se eu começo a me escutar, invariavelmente eu vou julgar. Vem os ruídos. E todas as vezes que eu julgar, que eu criticar, acabou a escuta. É, isso mesmo. E aí eu não vou conseguir ter inteligência emocional. Por quê? Porque eu já, de forma pré-concebida, atribuí que essa pessoa é arrogante, que ela é dominadora, que ela só quer o meu mal, que ela quer... E aí, que ela é isso, que é aquilo, que ela é metida, tal... Estou falando normalmente que as pessoas falam de mim, né? Que eu sou metido, que eu sou arrogante e tal, que eu não sei o quê, pelo estilo justamente o quê? De me posicionar, de falar. Né? O seu tom de voz é um tom de voz, forte. O meu também é. Isso muitas vezes pode levar algumas pessoas a dizer o seguinte, sua presença intimida. Isso. E às vezes não é isso que você está querendo. Agora, por que a pessoa teve esse determinado julgamento? Porque ele deixou de escutar aquilo que eu realmente estou querendo trazer para ele, né? E aí pode acontecer isso. E as leituras falam muito mais da pessoa do que do outro, né? Sim. Então tem isso também. Aí é por isso que a gente precisa avaliar. O que eu estou lendo fala mais sobre essa pessoa? Será que não é um julgamento daquilo que eu mais estou... Porque assim, tem a questão mental também. Aquilo que eu boto mais olhar, que eu dou mais atenção, como eu estou construindo aquele mental, meu estilo de vida vai falar muito sobre como eu vou interpretar tudo ao nosso redor, né? Eu vejo isso porque hoje a gente está com um mundo com muita informação. Sim. Mas nem todas são tão boas assim. E as pessoas vão se intoxicando com informações que não são tão boas e com isso vão formando comportamentos, pensamentos e, claro, tendo resultados que não são muito bons. E aí você vai ver por quê. Porque você não está tendo uma visão, de repente, tão produtiva do mundo das coisas, né? Infelizmente, as coisas estão muito rasas, você está indo buscar informações que não são tão legais, e às vezes não busca nem você mesmo se transformar. E isso vai impactando os relacionamentos, vai impactando na sua vida como um todo, né? E sim, né, o melhor de tudo isso é que há a solução.
Porque quando a gente para ter uma conversa como essa, né, um podcast como esse, que está sendo assim, super inspirador também, eu acredito que quem está em casa vai estar gostando também, faz com que a gente tenha agora, nesse momento, pare um pouco para se observar e daí ver que sim, existe possibilidade de mudança, que é maravilhoso, né? E o homem, ele é, sim, possível de mudança, né? De transformação. E essa transformação, ela acontece com o tempo, né, Moisés? Não é rápida. É com processos e processos e processos que a gente vai mudar, né? Vai uma outra frase que diz, né? Quanto mais rápidas são as mudanças, mais profundas devem ser as transformações. Frase de Moisés Ribeiro, não sei se você conhece. Nossa, você é um clássico Depois... de filósofo. Vai lá, Moisés Ribeiro, o Indelével. Você já tem livro, Moisés? Conta um pouco para mim agora, um pouco sobre você, essa capacidade incrível, gente, de estar fazendo essa leitura legal. Assim, eu tô gostando muito desse bate-papo, tá? Até porque você traz a inteligência emocional de uma forma muito simples e na prática com os seus exemplos, faz com que as pessoas, eu acho, que vejam por outro ângulo. Porque quem já estuda isso, já está nesse meio, é fácil entender, né? Mas quem está lá do outro lado, eu acho que fica tendo assim, uma sensação melhor de entendimento, né, sobre o que a gente está falando, sobre essa mudança, sobre o que é realmente inteligência emocional, né? Muito bem. Eu tenho já 4 livros de coautoria. Eu e os meus alunos, né, nós já lançamos, vamos para o 5º livro agora, que é o Profissão Empresário e Empreendedor. Mas eu, pessoalmente, estou escrevendo um livro com esse conteúdo chamado Metapoder. Humanos transbordando recursos. Eu fiz um trocadilho, sim, né? Sim. Recursos humanos. Então, humanos transbordando recursos. Ótimo. Tudo isso que nós falamos aqui são recursos que todos nós temos e estão guardados aqui dentro de nós. Precisamos das fórmulas certas, né, para tirar isso aqui de dentro, né? Uhum. É aquela coisa. O caroço de uma manga é uma mangueira? A resposta é não. Mas tem um potencial para se tornar uma mangueira? Sim, dando que centenas, talvez milhares de mangas. Então, eu acredito muito, né, nisso. E tudo isso que nós falamos aqui vão ser o quê? Capítulos, né? São 27 poderes. O poder da escutativa, o poder do planejamento, o poder das emoções, né? O poder... E aí pronto, vai ter o quê? São 27 poderes o que dentro de um livro. Nos dias 4 a 6 de dezembro deste ano, nós vamos lançar esse livro num evento, né, no centro de convenções, chamado Metapoder, Humanos Transbordando Recursos, o melhor programa de inteligência emocional do Brasil. Certo? Então, você em primeira mão, eu nunca disse isso para ninguém, em primeira mão nós estamos colocando aqui, inclusive, as datas, né, para a gente estar trabalhando. E aí... já que nós falamos sobre esse assunto, né, transbordar recursos, então nós vamos falar aqui de 2 coisas que podem ajudar bastante, né? Primeiro, vou falar no nível mais abrangente. Vamos falar o que da identidade. Identidade. A identidade é algo que é fundamental para alguém ter inteligência emocional. Uhum. Porque você vai ter o quê? O que eu chamo de CDE, clareza, direcionamento e energia. A identidade, ela é como uma raiz formada de 4, né? A gente vai falar 4 o quê? 4 ramificações, né? Pode ser. Então, é uma raiz assim, né? Com 4. Uma raiz assim. Primeiro, missão. Você tem que ter clareza de qual é a sua missão. E aí, não é aquilo que é pregado na parede. Sim, eu vou dar uma definição de missão. Missão é o que você faz de melhor como expressão daquilo que você é. Você tem que saber disso. Quando você faz isso, você está sob o controle. Uhum. Número 2, propósito. Propósito é o que é que você quer da sua vida e o porquê que você quer isso. Missão é o que você faz. Propósito é por que você faz. Né? Isso dá um combustível enorme. Você não fica ligando com picuinha. Por quê? Porque você tem um propósito. Né? Você sabe o que você quer. Nada vai lhe parar. Você está cheio de combustível. Número 3, visão. Visão é para onde você está indo. Isso. Aquela perguntinha, né, da sua mãe. O que você quer ser quando crescer? Sim. Então, daqui a 5 anos, 10 anos, onde você estará? Aonde você estará? Destino, né?
E por último, valores. Os valores eles são inclusive mais impactantes, né? Que são os princípios movem, né? Orientadores que vão o quê? O propósito move você. Os valores eles vão nortear você. São as placas de sinalização que vão dizer para você, vai por aqui, não vai por ali. Quando você tem uma identidade bem definida, você tem recursos poderosos na mão que vão transformar você numa árvore que, a despeito de vir tempestade, ela vai dobrar você, mas ela não vai erradicar você. Por quê? Porque você está profundo. Está bem enraizado. Exatamente. Quem está bem enraizado, né, quem tem uma identidade bem alicerçada, de maneira natural, vai o quê? Emanar inteligência emocional. Com certeza. E aí os momentos de tempestade não vai temer tanto, né? Vai buscar recursos de como passar por aquela tempestade. E de forma inteligente, né? Exatamente. Aprendendo, né? Existe uma grande diferença entre aquelas pessoas que realmente não estão com a inteligência emocional desenvolvida, porque ela passa para a tempestade e ela só reclama, ela só vê a dor, só vê o medo. E quando as pessoas que passam por essa tempestade, ela de certa forma tem essa identidade, ela está trabalhada, ela vê o quanto ela aprendeu e cresceu. Porque realmente não é no manso, né? Que tá tudo bem que a gente evolui, sim, nessas adversidades que faz com que a gente cresça, né? Uma coisa que eu quero trazer também com você aqui, eu gosto muito do livro A Boa Sorte, que é um livro super simples, né? E ele fala muito sobre a questão também de como a gente... todo o caminho que a gente faz, existem oportunidades. E a oportunidade que as pessoas falam, às vezes eu não tenho oportunidade. Na verdade, se trabalhar a inteligência emocional, você fica pronto para as oportunidades, né? Porque as oportunidades, elas estão aí o tempo inteiro. Mas ela precisa encontrar você preparado. E a inteligência emocional vai dar esse recurso de você estar preparado, né? Porque a inteligência emocional faz também com que você não pare, que você vá cada vez mais buscar conhecimento, vá buscar transformação, tenha autorresponsabilidade, né? E traz um pilar que para mim é super importante, a automotivação. Né? Você também, dentro do livro, né, da inteligência emocional do Daniel Goleman, fala sobre isso, né? A automotivação é muito interessante, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre como as pessoas podem se automotivar também. Bem, a identidade em si, ela fornece o que? A motivação. O que é motivação? Motivos para ação. Motivos para ação. Posso contar uma história para explicar o que é motivação? Pode, suas histórias são ótimas. Então vamos lá. Vamos contar a história de Guilherme. Guilherme era um piloto de avião, né, que transportava encomendas lá no Alasca. O Alasca, não sei se você sabe, tem 4 estações, né? Inverno, 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 inverno. Todo lugar que você vai tem gelo, neve, neve e gelo, né? E ele fazia o quê? O transporte. Num dia desses aí, o Guilherme teve um problema no avião e ele, por melhor piloto que fosse, segurou para cá, para lá, lá, pronto, caiu. E caiu, desfacelou realmente o avião, ele ficou muito machucado, perna machucada, braço machucado, e ele teve uma consciência. Eu estou aqui no meio do nada, impossível sobreviver. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Vou ter hipotermia, infelizmente, vou morrer. E ele estava tranquilo. Ele disse, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Aconteceu uma fatalidade, o imprevisto sobrevém a todos, tal, mas eu estou tranquilo, porque minha família está salvaguardada. Eu fiz um seguro top, maravilha e tal, e dizem que quando a pessoa começa a morrer, aliás, está para morrer, ela começa a pensar na vida dela, né? Então ele pensou na infância dele, com os pais maravilhosos, uma criação fantástica, né? Na escola, os professores, depois ele foi para a faculdade, encontrou lá a namorada, que virou noiva, que virou esposa, os seus 3 filhos, tal, e foi passando, né? Até o momento que chegou na mente de Guilherme o seguro. E foi para uma cláusula que dizia assim, só haverá o prêmio do seguro se o corpo for encontrado. Guilherme agora entrou num estado de alerta, né? Saiu da letargia, da inércia, foi lá de volta no avião, pegou parte da fuselagem, fez uma tala para a perna dele, conseguiu fazer uma muleta e foi com um propósito. Alguém tem que achar meu corpo. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 50 passos, 100, 200, 300, 400 passos. Ele caiu, exaurido, muito cansado, muita dor por conta, né, da situação que ele estava vivendo, além do frio.
E ele, depois de 15 minutos que estava lá, realmente não tinha mais jeito, ele escutou latidos de cães bem ao longe. Ele levantou, sabe aquela energia que uma mãe tem para salvar um filho e tal? Então ele levantou de novo, 1 passo, 2 passos, 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400, de novo ele caiu, só que agora desmaiado. E aí, resultado. A pergunta sempre é, qual o desfecho da história? 4 dias depois, veja aqui, na cabeça dele, já estou morto da Silva, já era, acabou, tal, não tem, né? E aí, 4 dias depois, ele acordou no leito de hospital, sob os afagos e cafunés da sua esposa e os seus 3 filhos ao redor da cama. O que foi que mudou? Resposta. A atitude dele, né? Sim, são 800 atitudes. Mas o que fez Guilherme ter atitudes? Motivação. Qual a motivação dele? Sua esposa e 3 filhos. É o porquê, né, que você falou. Então fica uma pergunta, né? A pergunta é, quais são os seus motivos? Quem tem motivos tem energia. Quem tem motivos tem disposição. Quem tem motivos não fica brigando com o despertador Claro. no modo soneca, né? Porque você tem motivos para aquele dia. Uma coisa importante aí iria ser o planejamento, né? Você já ter lá um planejamento do dia prontinho. Então, isso naturalmente faz com que você tenha a energia suficiente. E você não vai se perder quando tem situações que tiram você do sério. Não, você tem motivos. Você tem um objetivo, você sabe para onde você vai. E você tem o quê? Motivos para você chegar lá. Então, resultado. As emoções, elas vão ser... Você vai lidar muito melhor com elas. Quando você tem, então, automotivação. Né? E é necessário que você tenha, né? Aí vem a minha opinião, que é fé. Ótimo, isso. Fé. Fé é importantíssimo. O que é fé? Fé é você enxergar o invisível. É você... Acreditar no invisível, algo que ainda não está... Exatamente. Tangível. Aquilo que não está tangível, para você já está. Você acredita piamente que aquilo ali vai acontecer. Agora, veja só, a fé, a palavra fé, ela vem de uma raiz etimológica que quer dizer título de propriedade. Título de propriedade, isso que é fé. Mas como é que é isso? É muito simples. Vamos imaginar que chegou um recado para você, que você se tornou herdeira de uma fazenda lá no estado do Amazonas, né, com 1000 cabeças de gado. De quem é a fazenda? Não é sua ainda, né? Você recebeu um comunicado de que ela é sua. Ah, sim. Então, a fazenda é sua. Mas o que vai dizer que a fazenda é sua? O título de propriedade. Tudo bem. Mas para que isto aí é de direito. Mas, de fato, para a fazenda ser sua, o que você tem que fazer? Você tem que tomar posse. Então, esse é o ponto, o lance da fé. Claro. Você tem que tomar posse. Então, é lógico que o sucesso é um direito nosso. É para nós. Né? Ser feliz também é a mesma coisa. Mas, às vezes, a pessoa não acredita nisso e muito menos vai lá tomar posse. Se você não toma posse daquilo que é seu, você vai ter uso capião. Você vai ficar pelo meio do caminho, faz sentido? Com certeza. Então, qual é a ideia? A ideia de tomar posse significa aquilo que você falou há pouco, um movimento. Por isso que diz, né, que a fé sem obras, ela é morta. Se você não agir em consonância com o que você acredita, dificilmente as coisas vão acontecer. E eu não posso falar de inteligência emocional sem falar de fé. Com certeza. Né? Elas estão juntas. Né? Aí vem outra história. Diz que um homem era um malabarista, né? E aí, resultado, ele ia atravessar os 2 prédios mais altos do mundo. Né? E aí ele chamou a mídia, né, para fotografar, tal, que não sei o quê. Né? E aí, pronto, tinha o ajudante dele de muito tempo. Né? E ele estava lá no camarim dele, lá naqueles caminhõezinhos, né, que tem o camarim, e ele estava lá muito preocupado, né? Última vez, tal, e o ajudante dele: chefe, estou vendo que você está preocupado, tal, né? Qual o problema? Não, eu estou concentrado.
Tenha fé que tudo vai dar certo. Não, mas é que eu gostaria de fazer algo diferente dessa vez. Mas tenha fé que tudo vai dar certo. Mas que eu vou levar algo na minha mão dessa vez. Mas você já levou tanta coisa, já levou bola, já levou bala, tá ansioso por quê? Tenha fé que tudo vai dar certo. Mas é que eu vou levar um carrinho de mão agora, né? De um lado para o outro. Carrinho de mão, vou tirar o pneu, certo? O senhor vai colocar o quê? O ferro no trilho, vai ficar fácil. Tenha fé que tudo vai dar certo. Mas eu vou levar você sentado no carrinho. A coisa mudou. A coisa mudou. Então, ter fé é isso. É você sentar no carrinho e se permitir ir de um ponto A para um ponto B. Isso. Mas envolve o quê? Envolve risco. Você saber lidar com os riscos, né? Então, exige inteligência emocional, né? Para que você vá nos riscos, né? E aí entra o empreendedorismo, né? Quem tem inteligência emocional vai saber lidar com os riscos e vai conseguir o que é ser bem-sucedido. Maravilha. Poxa, que pena, estamos chegando já ao nosso limite, mas assim, foi muito bom falar com você sobre isso. Como é interessante fazer com que as pessoas realmente tenham esse olhar mesmo de se desenvolver, né? Tem que ter esse momento de se olhar, mas também de ouvir o outro, de aprender com outras pessoas, né? De estar ali buscando modelos para a gente poder se melhorar. E você, sem dúvida, aí trouxe todo o seu conhecimento, né? E serve como modelo aí para muita gente. Obrigada, tá? E assim, uma palavra final para a gente poder finalizar esse podcast. O que você diz aí para as pessoas que estão em casa? Para você, Moisés, o que é ter uma vida em equilíbrio também? É interessante? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu falar com você uma coisa muito importante que nós estamos fazendo agora. Nós estamos trazendo para Salvador, Bahia, o maior festival de negócios e empreendedorismo do Brasil, que vai reunir vários empresários. Os empresários estão precisando muito de inteligência emocional, né? Para 3 mil empresários no Centro de Convenções. E vai ser nos dias 16 e 17 de maio de 2025, né? Mas vai ser todos os anos nós teremos. E lá, nesse evento, nós vamos apresentar um programa chamado MEF, que é Movimento Empreendedores do Futuro, onde 200 alunos de escola pública de Salvador e região metropolitana irão receber formação da nossa organização e mentoria dos meus alunos. São 200 mentores vindo junto conosco, já estão sendo preparados há 6 meses, para a gente ajudar esses jovens no processo de equidade, fazer com que eles tenham realmente oportunidades, né? Então, é um evento, é um programa maravilhoso, né? Que a gente está tendo aí muitas parcerias para nos ajudar a fazer. Você está convidado, inclusive, para estar junto conosco, né? Trazendo aí o seu conteúdo, fazer com que a vida desses jovens seja uma vida em equilíbrio. E aí, respondendo a sua pergunta, a palavra final, a expressão final que eu vou dar para você na vida de todos nós vão aparecer problemas, dificuldades, vão aparecer vicissitudes, vão acontecer desafios e, algumas vezes, até mesmo desgraças que vão testar a nossa inteligência emocional. Mas a metáfora agora é a metáfora do fogo. O fogo, quando ele entra na floresta, o que acontece? Acontece o quê? Que todos os bichos fogem, né? Os animais correm, os peixes vão para o profundo, as aves voam, até o bicho-homem, ele cai fora, né? Ele corre. Quem é que não corre? É a árvore. E o fogo pergunta para a árvore o seguinte: todos correram, você não vai correr? E ela diz: não, você vai passar por mim, você vai me sequelar, você vai me machucar, você vai tirar de mim o bom de gerar sombra, de gerar frutos, comida, sementes, mas você vai passar. Você vai passar. E eu vou continuar. Eu vou brotar, eu vou florescer, e eu vou renovar e serei árvore de novo, transbordando o que eu transbordo. Por quê? Porque eu tenho uma raiz profunda. Nossa, é muito bom. Então, para vocês que estão enfrentando dificuldades, problemas, né, agonias, né, como fogo, sim, então a mensagem para você isso vai passar.
E você vai continuar. E o bom é que logo mais você vai poder estar transbordando na vida de outras pessoas. Quanto mais você fizer isso, mais feliz você será, mais bem-sucedido você será, porque você vai viver uma vida de propósito e detalhe, construindo o seu legado. Herança é o que se deixa para os outros, legado é o que você deixa na vida dos outros. Isso. Quem tem inteligência emocional tem mais capacidade de construir o seu legado. Muito bem. Maravilha. Obrigada, viu? Fiquei muito feliz na sua presença. Espero estar com você aí de novo no próximo, né? Falando de outras coisas também. E, gente, essa mensagem foi incrível. Espero que vocês tenham gostado. Moisés, obrigada de novo pela sua presença. Uma honra e um Amei privilégio. as suas mensagens. De fato, assim, faz com que a gente reflita, traga realmente, né, para nossa consciência. E ele trouxe uma mensagem, gente, para finalizar, incrível sobre a árvore. Adorei essa mensagem final sobre o fogo. De fato, a gente tem um poder de renovação dentro da gente. Para isso, a gente precisa estar com essas raízes com essas raízes bem profundas, mas bem trabalhadas. A gente precisa alimentar essa raiz interior, que é o quê? Que é exatamente quem nós somos, nossas crenças, nossa essência, principalmente, através da fé, através da autoobservação, através da motivação, mas não uma motivação qualquer, mas uma motivação que ela tem um porquê. Então, assim, você olha que você está em casa, qual é o seu porquê hoje? O que vai fazer com que você se renove para buscar aquilo que você quer? Isso é inteligência emocional. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, porque com certeza foi incrível. Não esquece de se inscrever e mandar para aquela pessoa que precisa, nesse momento, de ver esse podcast, tá bom? Grande beijo, até o próximo episódio.